Olá pessoal, bem-vindo ao QGCast e em primeiro lugar, parabéns QG do JC, Campos Marquês, 3 anos e esse é um episódio mais que especial, é um episódio que estamos com nossos pastores, Carlos Calderaro, Guto Martins e é uma alegria poder fazer parte dessa festa. Esse é uma pequena homenagem da mídia para a nossa igreja e a gente vai ter uma conversa com nossos pastores para conversar um pouquinho sobre o futuro, sobre o chamado deles, sobre a visão deles. E aí a gente vai começar com eles se apresentando, né? Vocês já viram os episódios deles, já tá lá disponível no nosso playlist no YouTube, também no Spotify, Deezer, Google Podcast. Você pode conferir em todos esses canais, tá? Então, primeiro aí, fiquem à vontade para se apresentar. Que dá honra quem merece honra, né? Nosso pastor conhece. Olá, então eu me chamo Guto Martins, sou um dos pastores aqui do QGJC Campos Marquês e é um prazer poder estar compartilhando um pouco sobre a história da igreja e queria convidar você a ficar até o final desse QG Talk para que você possa saber tudo que nós vivenciamos até aqui e mais ainda, se destacar, se colocar à disposição para vivenciar coisas maiores ainda que Deus tem para nossas vidas e para a nossa igreja. Amém. Me chamo Cássio Calderaro, também faço parte do time de pastores dessa igreja maravilhosa. E também é um prazer poder estar aqui conversando com o nosso querido irmão Iago e as pessoas maravilhosas também que estão fazendo parte de toda essa produção aqui. E vamos ver o que tem para esse papo. E tenho certeza que Deus mais uma vez vai marcar o nosso coração aí. Então a gente já vai começar com o carrão de cena, né? Como é que surgiu a ideia de abrir a igreja? Essa é a primeira? Essa é a primeira. Como surgiu a ideia de abrir uma igreja? Então, Deus, ele, desde quando eu tinha cerca de 12 anos, 11, começou a revelar por várias pessoas que ele tinha um chamado pastoral na minha vida. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Uma sede, uma fome maior pela palavra de Deus, por conhecer mais a Deus, além do que poderíamos dizer que seria algo normal. E a partir daí começou essa ardência por conhecer mais a Deus e, como consequência disso, cada vez que eu conhecia mais a Deus, eu tinha o desejo de compartilhar com alguém acerca dessas descobertas. E aí vem o desejo de pregar, de ensinar, de dar uma aula na igreja, até que começou o processo de ser um líder de treinamento na célula, depois líder de célula, depois supervisor de célula, coordenador de célula, até pastor de rede. E chegou o dia que o meu pastor, o pastor Sérgio, ele convidou para que a rede que eu liderava, nós pudéssemos abrir uma igreja. E aí foi daí que surgiu toda essa questão de abrir uma igreja. Então foi algo assim, uma construção gradativa. Não foi de um dia para o outro, de uma hora para outra. Estalou o dedo, vamos abrir uma igreja. Não, foi uma construção, vamos dizer assim, que cerca de 10 anos dessa construção até começarmos a igreja aqui do QGJC Campos Marquês. Isso que é interessante, que muitas pessoas pensam que foi do nada, né? Sim, sim. Como muitas ainda não conhecem. Planejaram um mês, vamos abrir. Não, foi algo bem mais demorado. E uma das mais perguntas é, qual é o segredo, qual é a receita? Como é que constrói uma igreja que tem tantos pontos consolidados, né? Bem edificados e um curto prazo de vivência, né? Também é. Um curto prazo a gente vai fazer agora 3 anos apenas de existência, né? E a gente já conquistou, pela graça de Deus, coisas bem legais. Detalhe, 3 anos do prédio, né? Do prédio. O QG já tem uma vivência maior. Se a gente contar desde o início do pessoal que fundou aqui a igreja, né? Começou lá em 2012. Sim. Então, são 10 anos, né? 10 anos. De preparação até o prédio e agora que a gente está no passo do... Ainda é um bebê, né? Exato. Continuamos aí sempre na evolução, crescimento, preparação para o que Deus tem para a nossa vida. Exatamente. E como surgiu o chamado, né? A gente já sabe a ideia da igreja, né? Mas o que foi esse chamado, esse despertar no coração de vocês? Cara, como tudo que nós fazemos em prol do reino, da obra de Cristo, das pessoas, da comunidade, servindo o propósito, Deus que acende, né? Que Deus que crava esse chamado no nosso coração, na nossa mente, faz com que a gente comece a se movimentar por tudo aquilo que Ele vai ministrando na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, lá em Filipenses 2,13 diz que é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar.
Então, acredito que desde essa preparação toda, né, que o pastor Guto até iniciou dizendo, desde os 10 anos de lá para cá, sendo ministrado por pessoas, por momentos, por até mesmo situações complicadas que favoreceu o nosso crescimento, Deus já estava operando dentro de nós, né, primeiramente o querer, né, de chegar lá na frente, ser maduro o suficiente para assumir pessoas, assumir um rebanho, assumir uma igreja, assumir a possibilidade de você ser um canal de solução, de bênção, né, de frutos. Deus já estava falando isso no nosso coração, já estava colocando esse querer. Tanto o próprio Deus é responsável de colocar fé dentro de nós, ele também é responsável de colocar vontade, o querer. E a partir disso, quando o querer já está bem mais amadurecido dentro de nós, eu quero fazer parte disso, eu quero ser solução, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus começa a operar também dentro de nós o realizar. É a partir desse sentimento que ele impulsiona o realizar de tantas coisas que ele fez, faz e vai continuar fazendo, né? E a partir desse terceiro aniversário, a gente está com grandes expectativas do que Deus vai fazer. Os planos são muitos, né? Ou seja, o querer já está dentro de nós e o realizar também já está. Deus está providenciando. É o primeiro aniversário presencial, né? A gente bateu duas verdade, vezes na trave. Verdade. Que a gente bateu 2 vezes na trave por causa da questão do lockdown e tal. E graças a Deus a gente está bem avançado em questão. Para poucos, hein? Começar uma igreja pré-pandêmica, né? Pré-pandemia, assim. É um desafio. E aí, aproveitando a parte do desafio, como foi os primeiros passos, né? Porque aí os primeiros passos você inaugurou, ok. E aí fecha tudo. Como é que foi isso? Pois é, desde o início, né, quando nos foi dada a missão de abrir a igreja. Olha, vamos abrir uma igreja. Nós começamos com os passos básicos, desde procurar o prédio, recursos e por aí vai. Mas algo que a gente nunca pode deixar de esquecer, nunca pode se tornar algo incomum na vida de um cristão autêntico. É a fé que nós depositamos em Deus. Hebreus 4:12 fala isso, né? Que a palavra de Deus ela é viva e ela também é eficaz. Então, nesse processo de começar a igreja, a gente não teve nenhuma ajuda, vamos dizer assim, que externa. Deus colocou no nosso coração, esse é o chamado. Agora confia que a minha palavra ela é viva e ela é eficaz. Talvez essa seja até uma das grandes dúvidas, né? Grandes desafios que cristãos jovens, pastores jovens possuem. Poxa, mas Deus tem colocado tantos sonhos no meu coração, tantos desejos, tantos projetos, mas parece que eu não tenho ambiente, eu não tenho recursos para realizar. Na nossa vida foi assim também. A gente era muito jovem, a gente era muito inexperiente, a gente não tinha recursos financeiros, que nesse caso, né, para a construção da igreja. Mas nós tínhamos algo que era mais poderoso que tudo isso, que é a palavra de Deus. A palavra que lá em Gênesis criou tudo, fez tudo existir. Era a mesma palavra que estava sobre a nossa vida. Olha, eu tenho uma chamada sobre a vida de vocês, eu tenho um chamado para essa igreja, eu tenho um projeto para essa igreja. E foi a partir dessa palavra que nós começamos a lançar passos de fé. Então começamos a peregrinação de encontrar um prédio e achando um prédio com aluguel razoável, Sim. que era muito difícil. Já não era fácil. E depois que achamos o prédio, fizemos o contrato de aluguel, agora vamos começar a obra. E aí foi outro desafio, de onde vai vir os recursos? E a gente começou a pedir, né? Fizemos vaquinha online, fizemos anúncios, fizemos várias coisas e Deus começou a operar um milagre mesmo. Não tem outra palavra, foi literalmente um milagre. Pessoas que a gente nem conhecia, pessoas de vários lugares do Brasil, vários lugares, de outros estados ofertavam, e foi assim que a gente conseguiu chegar com o mínimo de estrutura possível para o início da igreja. Então os primeiros passos foram esses, difíceis, dolorosos, bem instáveis, mas ao mesmo tempo bem consolidados, porque a confiança não estava em nós, não estava, como a palavra de Deus diz, né? Nós não confiamos em cavalo, não confiamos nas nossas forças, não confiamos nas nossas carroças, nós deixamos para confiar somente em Deus e Ele agiu poderosamente a nosso favor. E hoje estamos aqui, né? E coisas ainda maiores estão por vir. A gente sabe que o maior dádiva da igreja são as pessoas, né? E quando a gente veio, vocês não, a gente, né? Todos nós aqui, viemos para cá, o maior desafio foi a obra, né? Tinha muita coisa para fazer.
E aí, principalmente, vocês dois estavam muito mais à frente da obra, Isso. né? Aprenderam a virar marceneiro, aprenderam a virar eletricista, O Guto, principalmente. pedreiro, ajudante de pedreiro. Qual foi o maior desafio da obra? E a gente está em reforma, né? Então, qual foi o maior desafio? Né? A obra ainda não Só parou. Aí. Qual é o maior desafio? Foi o maior desafio e ainda está sendo um desafio nessa questão, né? Se for parar para analisar, a gente nunca parou, né? Da reforma, nunca parou de mexer no prédio. 3 anos e meio de obra. Da reforma e da obra física, né? Isso. A gente até brinca no Instagram que a igreja gosta de reforma. Essa igreja aqui gosta, eu nunca vi tanta igreja para levantar poeira. E faz e quebra e melhora. E o desafio, qual é, então, nesse momento de reforma? O desafio, na minha ótica, é manter, claro, alguns pilares, né, da parte espiritual, da parte emocional dos líderes, né, das pessoas que coordenam juntamente com a gente, o nosso time de pastores que não é pequeno, manter a excelência também é um dos pilares que a gente sempre tem colocado em prática, né? Pegando até um gancho do que o Guto falou sobre os recursos que nós não tínhamos, mas que Deus provia por diversos lugares. Uma das ferramentas muito poderosas da nossa igreja é o nosso time de mídia, né? Os nossos cultos online, transmissão, a nossa transmissão, foi a nossa ferramenta, o nosso baluarte ali naquele instante. Que segurou agora na pandemia, até agradecer ao Iago e toda a equipe dele, porque foi eles que nos seguraram, eles que foram a janela, a porta da igreja que permitiu que o evangelho continuasse sendo anunciado e as pessoas continuassem sendo abençoadas nesse período tão difícil e que a igreja teve um papel tão importante. Exatamente. Isso fez também com que nossa igreja ela fosse mais conhecida, né? Não somente em Belém, mas nos outros estados, até porque algumas estatísticas do Iago me passando para a gente, ele dizia que um dos estados que mais nos ouviam, né? São Paulo. Era São Paulo que nos escutava. Então as nossas pregações eram escutadas até outros países também, né? França, Portugal, Japão, Moçambique. Exato. A África que fala português, a gente faz sucesso. Pois é algo impressionante, as fronteiras, né, que a internet pode romper, e tudo isso por conta dessa equipe maravilhosa da mídia. Então, pegando esse gancho dos desafios, a gente tem desafios muito grandes, né? Desafio de gestão, como gerir toda a igreja, gerir pessoas, gastos, custos, mas sem esquecer o essencial. Qual é a essência da igreja? É o prédio? Qual é o principal? É a obra? É o espaço físico. Então a gente sempre traz no nosso coração essa ideia que o nosso maior desafio em toda essa obra não é a construção do prédio em si, embora a gente esteja sempre em reforma, para procurar evoluir, procurar coisas melhores, procurar fornecer para os membros da igreja um ambiente melhor possível para servir e adorar a Deus, mas sem esquecer que o nosso lema é amar, servir e ser igreja. Então, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, Mateus 6,33. E quando a gente busca o reino de Deus, busca Cristo, a gente entende que se a gente não amar o nosso próximo como ele nos amou, a gente não é igreja. Então tem uma frase do John Stott que é maravilhosa. Ele fala assim: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Então, o nosso maior desafio, sem dúvida, na obra aqui da igreja é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E é isso que a gente sempre busca. É muito difícil, porque a gente lidar com muita gente, pessoas que são fáceis de amar, mas também pessoas que são muito difíceis de amar, bem difícil, mas a nossa missão é da ovelha perdida, né? Olha, tem 99 legais aqui, mas vai atrás da que se perdeu. Da que tá perdida. E esse é o nosso maior desafio, porque é muito difícil. Às vezes a gente tem 200 pessoas com a gente e uma ovelha fora. Poxa, eu vou deixar as 200 para ir atrás daquela. Isso é bem complicado. É bem complicado a gente... Qual é o principal? É fazer Quando vai atrás, a ovelha morde ainda também a modo parecido. A gente faz um culto bacana, faz um culto de excelência, tem pessoas maravilhosas, mas será que as pessoas estão realmente sendo bem alimentadas por Cristo? Será que a gente está conseguindo levar o evangelho que leve as pessoas a uma mudança real de vida? Então esse é um grande desafio. Não é só fazer uma mídia legal, não é só fazer um louvor legal, não é só fazer uma boa palavra, alguém que fale bem, mas é realmente se preocupar, poxa,
que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. Pelo menos sempre quando está nos nossos cultos e antes, né, nas minhas orações, eu peço a Deus: Senhor, toque no coração das pessoas, transforme a vida delas, faça com que elas te conheçam, faça com que elas percebam que a transformação que elas necessitam está em Ti, e que elas possam encontrar isso aqui, nesse ambiente de adoração, de culto. Então esse sem dúvida, a cultura do reino, né? Seja a visão do Cássio também, né? Esse é o nosso maior desafio. Você se desafiar a manter essa cultura do reino não é fácil. E graças a Deus, desde o início da nossa igreja, a gente tem procurado, e pela graça de Deus temos conseguido manter essa cultura de amar, de servir, de fazer com que todos participem, né? Tem alguns teólogos, algumas igrejas não creiam mais num possível avivamento, mas a gente crê de alguma forma que isso pode acontecer, deve acontecer, e está também acontecendo, porque pelos olhos da fé a gente crê que muitas pessoas não somente serão avivadas na fé, mas no amor também, que tem, né, se esvaído, na prática da generosidade, que nós também batemos muito forte na nossa igreja. Então manter essa cultura do reino que aplica tantos esses pilares não é fácil, né? E fazer isso em paralelo a uma reforma, né? A lidar com pessoas que também não são fáceis, como disse o pastor Guto, isso tudo é desafiador, mas também um privilégio, isso, né? Para nós como agentes do céu, para nós como pessoas que o Senhor chamou. Isso é um privilégio e isso torna tudo gratificante, por mais doloroso, penoso, difícil que seja, quando a gente percebe que um todo está sendo orientado, direcionado por Deus, e nós estamos no caminho certo. Isso tudo faz todo sentido e com certeza alegra muito o nosso coração. Uma bênção. E esse é o propósito da igreja, né? Então tudo que fazemos, tudo que construímos é com essa visão. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre o aniversário. O aniversário da igreja tem esse propósito: celebrarmos as vidas que Deus tem entregue, tem salvo, e esse é o maior objetivo, sem dúvida, da igreja. E aí, aproveitando o gancho, qual é a expectativa, né, para o aniversário? São 2 anos que a gente não conseguiu comemorar por diversas eventualidades, e agora, finalmente vamos fazer um festão. E aí, como é que tá o coração de vocês para isso? A mil, né? Com certeza. A gente está torcendo para que dê tudo certo, ansioso e ao mesmo tempo confiante em Deus, que vai ser algo poderoso. Inclusive, olha só, a gente vai trazer o Rodolfo Abrantes para estar aqui conosco nos 2 cultos, tanto no culto das 10 pela manhã, quanto também no culto das 18 horas. Então vai ser algo assim tremendo, que você já possa ir se organizando aí, se preparando. Dia 3 de abril, às 10 horas e às 18 horas. E a nossa expectativa é que a gente esteja com a casa cheia, com a casa cheia da presença de Deus, com a casa cheia de bênçãos da parte de Deus para conosco, pois nós cremos que Ele, sem dúvida, é o maior interessado em fazer com que esse aniversário seja algo poderoso, seja algo abençoador para a vida das pessoas. Então, fica aqui o nosso convite para você estar conosco dia 3 de abril, às 10 horas da manhã ou às 18 horas, tá bom? Se você gosta, né, assistiu bastante Fornalha Dunamis, né, vamos fazer um pocket aqui do Fornalha Dunamis, vai ser poderoso. Top demais. Vai ser uma benção. E aí, como é que vocês iam resumir tudo isso? A gente sabe que o QG tem 10 anos, né? E aí 3 anos vocês à frente. Claro que uma coisa é você ter alguém, e no nosso caso é o pastor Sérgio, né? A gente já tinha alguém para... Agora a igreja está contando com vocês. Como é a vivência de vocês com esses 3 anos? A gente poderia resumir tudo isso em 2 palavras: Ebenezer e Jeová Jireh. Até aqui nos ajudou o Senhor e Deus proverá. Então Samuel ele falou justamente isso: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, não foi para nós morrermos à beira do Mar Vermelho, não foi para nós morrermos no deserto, não foi para nós morrermos à beira do Jordão. Ele tem algo ainda mais poderoso, algo mais grandioso para nossas vidas, e a nossa esperança é que o Deus que nos ajudou até aqui, Ele continue nos ajudando, continue provendo. E provendo também, né? Nós caminhamos sobre uma palavra que é o Deus que dá a visão, nos deu a visão, né? Abriu os nossos olhos para tudo aquilo que Ele queria. Eu lembro que uma vez no retiro da Rede Bop, o pastor Sebastião teve um sonho, né? E
estava pregando ali, falou assim, ó, tive um sonho com você, apontou para mim, tive um sonho com você. Depois da pregação eu te falo, né? E aí se você for procurar aí nas histórias da Rede Pop, eles vão testificar. E aí no final da pregação, todo mundo querendo saber, eu falei, não gente, eu nem eu sei ainda, não procurei saber, deixa que o pastor Sebastião vai dizer. E nas poucas palavras do pastor Sebastião, quando ele me encontrou, ali o sonho estava já meio que arquitetado, que Deus estava sonhando, né, para nós, arquitetando, planejando para nós. E até então não se sabia a vontade ainda dos pastores de multiplicar a nossa rede e nos consagrar como pastores, mas já se sentia algo grandioso da parte de Deus, né? Então Deus deu a visão, e o mesmo Deus que dá a visão, ele também dá a provisão, né? André gosta muito dessa palavra, né? Que o Deus que aponta, ele também paga a conta. Então esse aí pagou a conta do meu casamento. Pagou também, pagou a minha também. A nossa. Então a gente caminha sobre essa palavra e de fato nós temos sustentados por isso, né? Acho que um dos maiores testemunhos que nós podemos contar aqui como servos, como membros da igreja, como pastores da igreja, é que Deus tem provido tudo, né? É verdade. E a gente gosta muito dessa canção, que de nada nós temos falta, né? E, enfim, Deus tem nos mostrado mesmo que Ele é o nosso Jeová Jireh. Exatamente. Deus tem nos suprido de recursos financeiros, Deus tem nos suprido de recursos pessoais, pessoas maravilhosas que servem na igreja, que estão incentivando e ao mesmo tempo desafiando a igreja a fazer coisas maiores e melhores ainda para o reino. Então são coisas assim que, como pastores, nos desafiam. Fala, Deus, a gente precisa atuar nessa área, a gente precisa avançar nessa área. Então, assim, como a gente não tem um recurso, a gente crê que se a gente der um passo de fé, Deus ele vai prover. Deus ele proverá aquilo que a gente necessita. E durante toda essa caminhada que nós vivenciamos até aqui, Deus ele nos deu esse privilégio de nós dependermos dele. Sim. Então a gente aprendeu a não confiar no nosso dinheiro, na nossa capacidade, aprendemos a não confiar em coisas humanas. Mas quando parece que as coisas não vão dar certo, a gente saber, ei, eu cuidei de vocês até aqui e eu vou continuar cuidando, vou continuar provendo. E essa, sem dúvida, é as duas palavras que... São três, né? Sim. Mas duas ideias que podem resumir a história do que GJC Campos Marquês. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Jeová Jireh, Deus proverá. Amém. Acho que um dos maiores mistérios da fé é você continuar confiando e crendo, mesmo quando não há saída, né? Porque uma coisa é você ter um problema para resolver, mas você começar a pontuar, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso me escorar em tal pessoa, mas quando não tem saída, não tem opção, né? Quando não tem opção, quando você não consegue pontuar possíveis saídas, o que fazer? É aí nesse momento que a fé cresce dentro de nós e, de fato, Cristo, Deus, se torna a nossa única saída, a nossa única escapatória é continuar crendo, né, continuar dando os passos de fé que Ele se responsabilizará em colocar o firmamento, o chão para que a gente continue avançando. Vou aproveitar o estilo de vocês de citação. Tem uma frase que eu li ontem, até falei com uma pessoa sobre isso, que a fé ela não ignora a realidade, ela só enxerga muito além dela. Sim. Então eu acho que o maior testemunho da nossa igreja é fé. Sim. É o que nós cremos, né? Nós não cremos numa fé irracional. A gente crê numa fé racional, porém que ultrapassa o racional, que alcança o quê? O sobrenatural. Então, o sobrenatural não é algo irracional, mas é algo que foge da nossa capacidade de entendimento. Então, poxa, como vamos fazer isso? A gente não sabe. A nossa realidade, a nossa racionalidade não consegue explicar, mas Deus vai e dá o recurso que a gente necessita. Isso é o quê? É irracional? Não, é sobrenatural. Então é assim que nós cremos. Cremos que Deus ele vai continuar atuando, vai continuar provendo, e como a palavra de Deus diz, né? O justo viverá pela fé. E Deus não se agrada que ele retroceda. Então a gente não tem saída. Vamos continuar avançando, vamos continuar buscando coisas novas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Então é isso. Antes da gente encerrar, eu queria só aproveitar, já que os senhores estão aqui, e a gente sabe que o trabalho como pastorado ele é muito árduo. E às vezes não tem aquela pessoa que vai chegar para ti, não, vai dar tudo certo.
Sempre vai chegar, pastor, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não resolveu tal coisa? Pastor, você não viu fulano? Você não viu ciclano? Olha, fulano postou não sei o quê. E dizer que vocês não estão só. A gente sabe que a igreja, ela... Teve até um comentário que eu vi com um outro pastor numa reunião que a gente teve, que ele disse que a igreja era amante dele. E que que a igreja não seja amante, mas que a gente seja um mordomo dela, de ajudar, de levar ela para um crescimento. E eu sei que vocês dificilmente vão receber esse tipo de palavra. Então eu vou aproveitar e me colocar como igreja hoje, como QG, e dizer que vocês estão de parabéns. Amém. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. A gente sabe que a gente tem limitações de diversas áreas, mas se fosse fácil não ia ter graça, né? É verdade. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês, os frutos na família, no ministério. Que essa seja só uma semente pro daqui a 4 anos, 5 anos, Amém. o aniversário de 10 anos. Com certeza. Caramba, eu lembro quando a gente não fez os 2 anos e 3 anos foi maravilhoso, que a gente possa contar testemunhos abençoados, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nós também, como pastores, estamos muito gratos pela igreja que Deus nos colocou. Nós nunca nos colocamos como dono da igreja, como pessoas especiais, pelo contrário. A gente sempre se coloca como um membro também que está construindo a igreja. E Deus ele nos deu uma igreja local, uma família cristã maravilhosa. Pessoas que realmente estão sempre nos ajudando, sempre são aqueles que fazem com que as nossas mãos continuem erguidas, com que a gente não desanime, com que a gente não desista. E isso tem sido maravilhoso. Então nós somos gratos a você que faz parte da igreja. E se preparem, nós temos desafios grandiosos e nós contamos com você para tudo aquilo que Deus está preparando para nós. E fica o nosso convite, né? o nosso chamado para você. Venha nos conhecer, venha fazer parte dessa família, né? Venha amar, venha ser amado, venha servir, venha ser servido, venha fazer parte dessa igreja, pois também você é a igreja e nós temos a certeza que Deus tem coisas maravilhosas para mim, para você, para todos nós. Com certeza. Tenho certeza que Ele há de cumprir todas essas maravilhas na nossa vida, tá bom? Então fica o nosso convite para você, venha nos conhecer, venha participar de algum dos cultos, das nossas reuniões, e você vai ser muito bem recebido aqui no QG Marquês. É isso. Pessoal, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Guto. Obrigado, Cássio. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, que você pode acompanhar a gente pelo Google Podcast, Deezer, Spotify ou até mesmo aqui pelo YouTube. Pega o link, compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Instagram, espalha esse vídeo, curte o vídeo. Assina o canal, pelo amor de Deus, porque a gente tá vendo que você não assina o canal, que a gente sabe que você não ativa o sininho, que não chega a notificação do culto online. Então ativa o sininho, me ajuda, pelo amor de Deus, tá? E QG do JC, parabéns. Parabéns por esses 3 anos. Deus te abençoe, que venha mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, que a gente possa comemorar até a volta de Jesus, tá bom? Então Deus te abençoe, muito obrigado e até mais. Até mais. Tchau, tchau.